Sejam bem-vindos à nossa aula de Laboratório de Engenharia Química 3. Eu sou a professora Cássia Santos e na aula de hoje nós faremos um experimento virtual sobre fluidização sólido-gás, empregando esferas de vidro. O objetivo, então, dessa prática é avaliar a fluidodinâmica de um leito fluidizado, sólido-gás, através da sua curva característica. Nós iremos, então, determinar a condição de mínima fluidização experimental, predizer a condição de mínima fluidização utilizando correlações da literatura e encontrar a permeabilidade do leito utilizando, então, os dados do leito fixo antes da fluidização. O material, então, utilizado nessa prática será uma balança para que possamos pesar, então, cerca de 1.600 gramas de esferas de vidro. Essas esferas de vidro têm um tamanho médio de 2,18 milímetros e uma densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico. A nossa unidade, então, de leito fluidizado, ele é composto, então, aqui por um soprador. Nesse soprador está ligado uma tubulação, em que nós temos aqui uma válvula, em que nós vamos poder regular a vazão. Nós temos aqui, então, simbolizando um medidor de vazão, que pode ser ou uma placa de orifício, né, desde que devidamente calibrada, ou também um rotâmetro para que possamos fazer diretamente a medida da vazão. Então, esse ar entra, né, passa aqui, então, para o nosso leito. Aqui nós temos uma tela distribuidora entre o cone e o cilindro. E aqui na parte cilíndrica nós vamos, então, empacotar as nossas partículas. O leito fluidizado, utilizado nessa prática, tem um diâmetro de 11,4 centímetros e uma altura total de 50 centímetros. Foram empacotados inicialmente dentro do leito uma altura de 10 centímetros de partículas. O procedimento experimental para a realização do teste. Sempre que se for, então, fazer qualquer tipo de experimento de fluidização, então eu recomendo que vocês façam as medidas, tá, da densidade aparente do material e do peneiramento para saber o diâmetro médio, né, dessas partículas e também medidas da esfericidade dessa partícula, porque apesar de serem esferas de vidro, elas não são 100% regulares. Eu mesmo já realizei medidas de esfericidade dessas pérolas de vidro e elas têm uma esfericidade de cerca de 0,94, 0,95. E se forem de muito boa qualidade, pode chegar até perto de 1. No entanto, é muito improvável que a esfericidade seja exatamente igual a 1. Quanto mais você acertar nessa parte de caracterização das partículas, melhores vão ser os seus resultados preditos, né, utilizando as correlações. Em seguida, então, dessa caracterização, que nós já passamos aí para vocês, nós vamos, então, pesar cerca de 1,6 kg de esferas de vidro com esse tamanho, né, de 2,18 milímetros, e vamos empacotar aleatoriamente o leito com essas partículas. E no final nós vamos conferir a altura, né, para ver se deu mesmo os 10 centímetros que nós falamos anteriormente. Como a válvula agora fechada, nós vamos ligar o soprador. A gente faz isso por segurança, tá? Para não acontecer da válvula estar aberta e você ligar e ele mandar todas as partículas para fora do leito. Nós iremos fazer, nesse experimento, apenas a volta, ok? Então, nós vamos abrir a válvula aos poucos até que a fluidização seja intensa, mas que não tenha um arraste, né, das partículas. Feito isso, nós vamos começar a fazer, então, a volta, né? Ou seja, nós vamos pegar pontos diminuindo sempre a vazão, tá? Então, nós vamos sair de um regime de fluidização turbulento e vamos partir, então, para um regime de leito fixo. Para cada ponto, então, que nós mexermos na válvula, né, ou seja, que nós fecharmos um pouco a válvula, nós vamos, então, ler a vazão no rotâmetro e vamos ler a queda de pressão no leito. Essa queda de pressão no leito é na base do equipamento. E vamos ler utilizando ou um tubo ou um transdutor de pressão, né, desde que devidamente aí calibrado. Quando a fluidização estiver perto da fluidização mínima e você perceber que o leito está quase morrendo, ou seja, quase se tornando um leito fixo, nós vamos manipular a válvula de uma forma mais cuidadosa para que nós possamos coletar mais pontos perto dessa região da mínima fluidização. Em seguida, nós vamos continuar fazendo e pegar pontos também para a parte do leito fixo, ok? Até que não se consiga mais, né, medir a vazão de ar.
Sempre que for possível, então, o ideal é realizar uma ida e pelo menos 2 ou 3 réplicas na volta. A fins de tratamento de dado, na prática de hoje, nós iremos somente realizar o tratamento dos dados de uma volta. Agora, convido você a assistir a transição de um leito em regime turbulento até a condição de mínima fluidização. O primeiro ponto foi tirar a 2,2 metros por segundo de velocidade de ar e uma queda de pressão de 1.477 Pascal. Nós podemos perceber aqui o quão intensa está a fluidização dentro do leito, certo? Então, nós podemos ver que é um regime realmente turbulento, onde nós temos a formação de várias bolhas. Esses gráficos estão coloridos por velocidade de partícula. Onde está mais escuro é maior velocidade. Agora, nós diminuímos um pouco a vazão do ar. E nós podemos perceber já aqui na escala que a velocidade das partículas dentro do equipamento também diminuiu. O leito ainda forma, então, um borbulhamento. E quando nós agora diminuirmos um pouco mais a velocidade para 1,5, nós podemos perceber a queda de pressão ainda continua cerca de 1.400 e poucos Pascal. E nós podemos perceber uma mudança aqui no leito. Olha que interessante. Nós saímos do regime turbulento e passamos para um regime de slugging, em que a gente pode ver que, vez ou outra, parte de um leito de partículas é levantado, né, formando aí uma bolha que vai quase o diâmetro inteiro do meu leito. Agora, para 1,3, nós podemos perceber que ainda estamos nesse regime de slugging. No entanto, a velocidade das partículas é bem mais baixa do que quando estávamos com 1,5. Nós podemos perceber que o leito também não vai mais à mesma altura. Agora, nós temos aqui uma simulação utilizando 1,1 metros por segundo e podemos ver um pouquinho de diminuição na queda de pressão. No entanto, o leito ele quase não se move. Acreditamos, então, que chegamos na condição de mínima fluidização. Olha que interessante. Vez ou outra, o ar ainda consegue levantar as partículas do leito. No entanto, a maioria das partículas está numa velocidade muito, muito baixa. Agora, vamos comparar aquelas imagens com os dados experimentais que foram obtidos durante essa simulação. Eu realizei essa simulação que eu estou mostrando aqui para vocês, utilizando o software MFix. E utilizando também o método de elementos discretos, em que a partícula ela tem um contorno, uma superfície, e nós resolvemos, então, para cada partícula, a equação da quantidade de movimento dessa partícula, que interage, então, com o fluido, né? E eles trocam quantidade de movimento por meio, então, da força de arraste. Nós podemos, então, perceber que para a velocidade de 2,2, nós temos aqui, né, a imagem do leito, mostrando aí um regime turbulento. E à medida, então, que a gente foi diminuindo a vazão agora para 1,7, 1,5, 1,3, o leito foi, então, mudando do regime de turbulento para um regime de slugging, de forma, então, que quando a gente chegou a mais ou menos a 1,1, a gente chegou na condição considerada aí, condição de mínima fluidização. A partir dessa condição de mínima fluidização, o leito, né, ele ficou completamente estático, né? Aqui o leito fixo, como nós mostramos aí anteriormente. Então, esse é o tipo de gráfico que vocês vão, então, construir. Os dados experimentais para a construção do gráfico estão aqui, nessa curva característica da volta. Nós temos, então, os dados da velocidade e da queda de pressão. E o interessante é que aqui nós também temos dados do desvio da queda de pressão. Então, com o transdutor de pressão, a gente consegue pegar essa oscilação e vocês vão perceber que existe uma mudança, mais ou menos aqui nessa região, desse ponto para esse ponto, ou seja, do 1,12 para o 1,21, existe essa transição aqui, mudança da queda de pressão. Eu aumentei bastante o desvio da queda de pressão. Isso indica a mudança do regime de um leito fixo para um leito realmente com fluidização, indicando que a condição de mínima fluidização está provavelmente entre 1,1 e 1,21. Então, eu sugiro que vocês também plotem o desvio da queda de pressão em função da velocidade de alimentação de ar. Os resultados esperados no tratamento dos dados dessa prática. Vocês devem, então, plotar o gráfico da queda de pressão em função da velocidade superficial do gás e também os dados do desvio da queda de pressão, tá? Em função dessa velocidade superficial do gás.
Depois vocês vão, então, identificar a condição experimental de mínima fluidização. Em seguida, vocês devem calcular a porosidade de mínima fluidização para um leito expandido, né? A altura na mínima fluidização de 11 centímetros. A partir dos dados da região do leito fixo, vocês devem encontrar as propriedades do meio poroso, ou seja, a permeabilidade do leito e o fator C. Em seguida, vocês devem calcular a queda de pressão e a velocidade superficial por meio de correlações da literatura. Vocês depois vão pegar esses resultados experimentais e comparar com os calculados, e vocês devem, então, buscar justificativas na literatura para o uso do melhor modelo. Aqui nós temos, então, um exemplo das equações que vocês podem, então, utilizar para o tratamento dos dados. Aqui nós temos correlações para o cálculo da velocidade de mínima fluidização. Nós temos a nossa equação deduzida e temos também a equação que veio ajustada da equação de Ergun. Vocês têm a opção de pegar os dados experimentais de vocês, de porosidade, tá? Na mínima fluidização e esfericidade, e calcular o valor de vocês de K1 e K2, certo? Jogar aqui e encontrar o Reynolds e com o Reynolds tirar a velocidade. Outra opção que vocês têm é utilizar valores de K1 e K2 da literatura desenvolvido por esses autores. No entanto, quando vocês forem discutir os dados de vocês devem buscar na literatura informações, por exemplo, sobre as faixas de validade dessas correlações, né? Por exemplo, Grace, 1982, ele utiliza um K1 de 27,2 e um K2 de 0,0408. Isso foi desenvolvido para que tipo de partícula? Qual faixa de tamanho de partícula? Qual faixa de porosidade de trabalho de leito? Qual faixa de esfericidade de sólido? É esse tipo de informação que vocês devem, então, buscar na literatura. Nós temos também a opção dessas outras correlações aqui, desses outros 4 autores. A queda de pressão na mínima fluidização pode ser levantada por essa equação. E vocês podem calcular a permeabilidade do meio poroso utilizando a equação de Cosen e Kama. Lembrando que vocês devem, então, apresentar o relatório escrito e o vídeo de apresentação do relatório. Nós temos aqui, então, o artigo de Dalef e colaboradores, publicado no Brazilian Journal of Chemical Engineering, de 2008, de onde nós tiramos os dados experimentais utilizados nesse relatório. Essa foi, então, a nossa última prática da nossa disciplina de Laboratório de Engenharia Química 3. Até mais!